amantes do mundo devaneio, estamos no segundo livro da nossa série dos Nacionais. E o livro de hoje é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, continuando na mesma temática que nós estudamos antes da fome, que tinha no 15, a seca do Nordeste. Esse livro é dividido em 13 partes, a maioria delas é um personagem específico que o livro trata. E ele vai falar de uma família de retirantes também, só que é uma família um pouco característica, porque na verdade o pai é boiadeiro, o vaqueiro, na verdade, que trabalha com o senhor de fazenda lá, que é o senhor Tomás da Bolanheira. E eles estão, assim, na seca, então não tem onde trabalhar, tá? Eles são meio nômades, não são. E vai tratar mais a questão psicológica deles do que a situação mesmo. O 15 trata da mentalidade deles também, mas trata muito do contexto social, histórico, não sei o quê. Já aqui, no de Graciliano Ramos, ele vai falar muito do psicológico. Principalmente os títulos já fazem essa diferenciação. Principalmente porque Vidas Secas é a seca que consome mesmo a vida deles, vai ficando sem sentido. Vocês vão ver isso no pensamento que o personagem principal tem logo após. O primeiro capítulo é Mudanças, que é justamente quando eles estão passando por essa transição, estão pensando em sair, acabam saindo realmente de casa devido do lugar assim lá deles, devido à seca. São 5 personagens: Fabiano, a Vitória, que é o casal, os filhos, que são caracterizados apenas pelo filho mais novo, o filho mais velho, e Baleia, que é a cadelinha, e por incrível que pareça, ela é a cadelinha, ela é os personagens mais humanos, assim. Justamente o livro ele inverte essas posições, mostra os seres humanos como animais, e a gente vai chegar ainda naquele ponto que nós iríamos ver. E a cachorrinha não, o único animal que ele faz essa questão até psicológica dela mesmo, mas para um ser humano, os pensamentos, tudo que envolve o mundo dela. Mas aí Fabiano, ele é esse vaqueiro, né? Ele começa a pensar quando ele era vaqueiro, pensa no seu Tomás da Bolanheira, que era esse homem rico para quem ele trabalhava, na esposa, que pensa em dar roupas melhores para ela engordar, que ela já estava ficando mal, ela seca, ainda não estava mais, ela fica mais. Os filhos, a questão dos filhos terem uma boa educação, não serem vaqueiros como ele. E o segundo capítulo é justamente esse personagem, né? Tudo isso que passa na cabeça dele. O terceiro capítulo é a cadeia, que ele vai para a cidade comprar mantimento, comprar chita, comprar comida, comprar querosene para as lamparinas, né, os lampiões na época. Só que, digamos que é uma inflação, né, por causa da seca, os preços das coisas vão mudando. E a chita que ele ia comprar para a esposa é muito cara, e o querosene tá adulterado. E ele bebe um pouquinho, ele bebe uma dose com um policial, que ele acaba dando uma briga com esse policial, e ele vai parar na cadeia por causa disso. E só porque o cara queria mostrar autoridade, acaba prendendo o Fabiano. E aí a maior parte que vai mostrar o psicológico dele é justamente quando ele tá na cadeia. Começa a pensar na mulher, na cadela, nos filhos e etc. O quarto capítulo é assim, a Vitória, que é a esposa, e mostra ela cozinhando triste, ela estressada com a cachorra. E o interessante de ser a Vitória, ela é uma mulher batalhadora, como a maioria das mulheres nordestinas são mostradas, né, na temática dos nossos livros clássicos. Mas sim, a Vitória, ela tem um sonho, que é dormir numa cama decente, uma cama de verdade. Porque a cama que eles dormem é aquelas camas de tira, eu não sei como é que chama. Tiras de madeira, de palha, que são enroladas, uma esteira. E o sonho dela é só esse, mais nada. E mostra esse mundinho, assim, ela como esposa, ajudando o Fabiano, mas esse mundo restrito para ela, principalmente por ela ser mulher. O quinto capítulo é o filho mais novo. Ele é uma criança
que mostra o capítulo que aparece ele aumentar catando os piolhos. Quando termina, ele pega o gibão do pai, vai andar, cai. E o irmão dele briga com ele. Então, se resume a isso. Ele leva cascudo da mãe, que ele não fica quieto enquanto ela está tentando catar os piolhos, e do irmão, porque ele foi inventando andar, ela não quer. E mostra essa questão. Eles são mais novos, então tudo cai pra cima dele, tudo sobra pra ele. Ele, por ser novo ainda, ele toma altos impulsivos, assim, sem pensar. O 6º capítulo é sobre o filho mais velho. O engraçado, você vê a ignorância. O filho mais velho, ele chega e pergunta: mãe, o que é o inferno? Assim, a Vitória, sai, menino, essas histórias pra lá, não sei o quê. E pro pai a mesma coisa. Ele só queria saber o que é o inferno. E é uma criança ignorante. Os pais se dizem católicos, são devotos, aquela coisa, mas não passam por si. É aquela coisa de dizer: eu sou devoto a Deus, só tem a noção de Deus, não tem a noção da teologia, da religião. Então o menino nem sabia o que é inferno, ele não sabia. E ele acaba sendo reprimido, escanteado, e é um capítulo bem tenso, bem triste, porque e quando ele pergunta à mãe, na sua ingenuidade, né, assim, a Vitória vai que é um lugar muito ruim. E ele pergunta: como a senhora sabe? A senhora já esteve lá? E aí ela fica com raiva e enxota ele. A única companhia dele é a cadela. E o livro vai mostrar justamente que ela escuta ele, ela é amiga dele, como se a cachorra realmente ela se preocupasse com ele, os olhinhos dela ali quando ele tá falando com ele. Então, é bem essa questão psicológica dele. Ele é reprimido, rechaçado por todos, mas ele tem ali alguém que vai escutar ele, mesmo não podendo dar conselho. Mas escuta ele, sabe, e é quando ele olha pra ela como se ele soubesse, entendesse que ela sabe o que ele tá passando, que ela também é rechaçada, principalmente por Senhora Vitória. O inverno é um capítulo bem curto, mas é bem complicado porque chove. Você vê, chuva no sertão, né, na seca, vai melhorar tudo. Não melhora, porque a chuva inunda a casa, eles vão tentar fazer fogueira lá naquela umidade, né, não dá muito certo, mas ele vai acabar conseguindo. E a casa fica cheia de sapo, porque molhou, e ajuda um pouquinho de nada na plantação, mas no resto das coisas não acaba dando lama, né, em vez de água, então é bem complicado. O 8º, eles vão pra uma festa na novena. Eles estão andando e tiram os sapatos quando estão indo, porque tá machucando, bota só quando chega lá. Fabiano fica bêbado. Primeiro ele machuca o pé. Quando ele vai botar de volta o sapato, não consegue esse jeito bruto, ele acaba pisando com muita força e aperta o pé e machuca o pé dentro do sapato. Quando ele tá bêbado, encontra-se a Vitória. Ela começa a fumar, os meninos encontram Baleia meio assustada por causa dos cheiros, né? Eles levam a cachorro, então aqueles barulhos, os cheiros das comidas, as luzes e tal, da quermesse, ela fica ali bem apavorada. Novamente essa questão da ignorância, os meninos têm medo dos santos que ficam, das imagens que ficam na igreja, porque eles acham que são pessoas que podem fazer mal a eles. Essa cultura da idade medieval, né, que tinham as gárgulas, ficavam olhando e tal, para eles ficarem fixos no altar. Para eles era o contrário, não existia gárgula, né, aqui no Brasil, no período colonial, mas tinham os santos, então eles achavam que os santos estavam ali para fazer mal a eles e tal. E eles ficam com essa impressão muito forte na cabeça. O nono capítulo é sobre Baleia. Ela tá muito mal, muito doente, um monte de chagas, e Fabiano vai matar ela, que tem que sacrificar. E aí, se a Vitória pega os meninos, prende um com a perna, prende outro com os braços para ele matar, eles não. Ele sabia, né, que ia acontecer, mas para não tentar fazer nada, eles estavam muito tristes. E ela foge. E isso tudo no terreiro da casa. Ela correndo, o Fabiano correndo atrás dela, ela se esconde. Tem os pensamentos dela lá com medo dele fazer alguma coisa com ela. Aquilo ali não vindo da imagem que ela tinha dele, né? De alguém que estava protegendo, estava cuidando dela. Que era mais fácil fazer isso, era assim a Vitória, por causa das atitudes de repreensão com a cachorra. Mas aí o mais novo consegue escapar da força de ser a Vitória, que não é muito
E vai, só que aí quando eu chego, o pai já tem matado e antes da cachorra morrer, mostra um devaneio que ela tem nessa agonia de estar fugindo de Fabiano, mas aí ele acaba matando ela mesmo. E isso vai trazer uma impressão muito forte na cabeça de Fabiano nos próximos capítulos, quando ela já estiver morta. O 10º capítulo são as contas, ele vende alguns animais para pagar, né, para conseguir sustento, e ele se sente roubado pela forma barata que ele tem que vender, o comprador tem que vender, e o preço que o cara dá é muito baixo. Pousa para Fabiano, se a Vitória é uma referência de inteligência. A mulher não tinha tido estudo como ele, mas ela tinha noção de conta, dessas coisas diárias. E ele não. E ela explica a ele, olha, a porca vale mais ou menos isso, você vai receber mais ou menos. E ele, pelo que ela falou, vai que não tá certo, porque ele possivelmente foi roubado. Ele sente novamente angústia, uma pena por ter matado a cachorra. E uma coisa interessante dele é que ele fala palavras que ele não sabe o significado, por achar bonito, e acaba realçando essa questão, essa ignorância dele. Que às vezes as pessoas com quem ele conversa realmente não sabem o significado, mesmo sendo pessoas mais inteligentes. Mas aí percebe que ele está usando por total ignorância. E pior ainda para quem realmente sabe o que significa aquela palavra, aquela expressão. E aí o Soldado Amarelo, que é um paralelo com o capítulo 2, que era sobre a cadeia. E o 11º capítulo é em paralelo com o 12º, né? O 11º capítulo, que é o Soldado Amarelo, é em paralelo com o 3º capítulo, que é a cadeia, que é justamente o soldado que ele desculpa e tal, leva ele pra cadeia. O que é que acontece aí? Ele tá tentando seguir o rastro de uma égua, só que o aio que ele tá usando prende na palma, ele começa a cortar a palma. E feito louco de raiva, já estressado, cortando pra se livrar logo. E quando ele começa a cortar ele se vê com o Soldado Amarelo na frente dele, quase que ele mata. Ele tava tanta raiva batendo que ele não viu que o soldado tava ali, quase que naqueles movimentos loucos ele acaba atingindo por um pouco. Ele não atinge o Soldado Amarelo. Isso é exatamente 1 ano depois que ele vai pra cadeia. E o soldado fica muito assustado, né, achando que é aquilo. E ele pergunta a Fabiano, o caminho lá, que ele quer ir. Fabiano aponta com a cabeça baixa. E é mostrando mais uma vez essa questão de submissão dele, de versão dele, dessa ignorância. Ele diz até assim, governo é governo. E ele não tem o que questionar. Então essa questão dele ser muito... Fabiano é muito manipulado pelo medo, pela ignorância dele, pelo medo que ele tem da própria ignorância e essas coisas, e essas atitudes dele. O Mundo Coberto de Penas é bem feliz, mas também é bem triste, melancólico, porque é quando vem um monte de aves lá na casinha deles e a Fabiana mata um monte e tal. Se a Vitória vai lá, prepara e todo mundo feliz, os meninos felizes, né? Tem comida. Ele também fica feliz, mas ele fica triste porque lembra do baleia. Ele está muito feliz agora, ele já tinha agarrado um, não sei o que, ela tinha me ajudado a caçar e tudo mais. E quando ele lembra de baleia e das aves, ele associa uma memória muito triste, porque quando ela morre, os abutres, né, os urubus, eles vão e comem os olhinhos dela. E isso deixa ele muito abatido. E acontece o fim do livro, que poderia ser o início, né? Ele deixa bem aberta como o 15, porque acaba aquele momento de retirante deles, de sofrimento no Nordeste, mas com uma nova história que também pode ter sido sofrida, mas o autor também escolhe deixar em aberto. Porque o que ele quer trazer é a reflexão, né, sobre essas coisas que nós comentamos, sobre essa condição humana. Porque o que é que acontece? Eles saem da fazenda de madrugada e eles vão para a cidade.
assim, a Vitória tem engordado um pouco por causa das aves, foram muitas aves. E vive sonhando ainda com a sua cama de madeira igual a do senhor Tomás da Bolonha. E Fabiano continua lembrando de Baleia, não com aquela mesma tristeza, mas ainda com nostalgia. E ele vê que ele tem sorte ainda de ter a mulher com ele, viva também, ela lá ao seu lado depois de tanto sofrimento. E aí, deixa aberto. Acaba o livro e porque ele quer apresentar essa condição, trazer essa questão da seca. 3 trechos legais que eu gostei do livro, grifei, gostaria de comentar. Quando o garoto fala do inferno, né, quando ele pergunta, ele começa a imaginar. Quando a mãe faz, ele pensa que o inferno deve estar cheio de jararacas e sussuaranas. E as pessoas que moram lá recebiam cacarotos, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca. Porque era como os pais tratavam ele. Se ela dizia que era um lugar ruim, não sei o que tem coisas ruins, então eram os 2 animais que ele tinha medo, que eram as jararacas e as sussuaranas. E a questão de estar ali recebendo cascos, tapas, beliscões, etc. dos pais. Ver o mundo, imaginar algo que nós não conhecemos. Depende da visão que nós já temos, depende daquilo que nós vivemos, depende das circunstâncias que nos passou. Que é o que vem martelando a questão de Fabiano. Se comporta daquele jeito porque ele não teve estudo. Ele se comporta desse jeito porque ele é um peão, ele é um homem do mato. Acontece isso na vida deles porque eles são os retirantes, são pobres. Se eles fossem ricos, não era assim. Se ela tivesse uma cama, ela engordaria. Sem a Vitória, né? Se ela tivesse uma cama decente, ela era mais feliz, ela tinha mais saúde, ela era uma pessoa mais gorda. No início do livro, quando ele está buscando antes de ele achar a novilha, ele está contando. Por isso que ele não consegue entender a questão da porta, porque ele não sabe contar. Aí ele faz 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Havia mais de 5 estrelas no céu, então o céu estava cheio. Era mais do que ele conseguia contar. É bem triste. E o final da condição de Fabiano, que ele diz, estava direito àquilo. Trabalhar como negro e nunca ganhar a carta de alforria. É bem melancólico, é triste, é desesperador, mesmo com um ponto de esperança no final. Mas é bem reflexivo nessa situação dele, a forma como ele se vê. Que também a gente vê assim, pensa um pouco na forma como nós nos vemos também. Mais diferente dele, quem sabe nós temos oportunidade, nós sabemos aproveitar essas oportunidades, né, de mudança de crescimento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico com Deus. Beijinhos e tchau, tchau.